queridos, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós estamos com mais um episódio de World Building de League of Legends. E no episódio de hoje iremos falar sobre Zaun, essa terra dos submundos interligadas com Piltover, que dentro dessa simbiose gerou o que foi gerado, e assim vamos saber um pouco mais. Quer saber mais sobre o ambiente e o World Building de Zaun? Então sim, bora! Então, pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre Zaun, um pouco mais aprofundado. Se você quer ver a nossa playlist de League of Legends, vou deixar o cardzinho aqui para você ir lá ver e ver com todos os detalhes com mais calminha. Agora, se você quer um herói que ainda não apareceu, deixa aqui nos comentários. Aí a gente faz e coloca na listinha e assim ele aparece. Ah, mas tem algumas outras coisas interessantes, os quadrinhos, também tem a cosmologia, tem a religião, Deixa aqui nos comentários que eu vou colocando em ordem e toda vez que for aparecendo eu posso ir colocando com o maior prazer do mundo. Posso fazer alguns stories e outras coisas interessantes que também pode ir complementando, beleza? Então, como a gente vai falar sobre a cidade de Zaun, essa região, a gente vai lá para o mapa interativo, que agora é que eu sei que ele existe e fica mais fácil da gente ir conversando. E com isso, a gente sabe um pouco mais sobre as profundezas de uma cidade tecnológica. Então, pessoal, eu tô aqui com o mapa interativo aqui para você, nós já começamos com Shurima, temos ainda Demacia, Freyjord, Noxus, Yone, Águas, Sentina e vai embora. E talvez até alguns outros ambientes que surgiram e ainda não estão categorizados aqui certinho. Mas bora lá, vamos falar de Zaun, especificamente de Zaun aqui com vocês. Estou aparecendo aqui embaixo, numa outra câmerazinha aqui embaixo a gente consegue ir interagindo. Vamos lá, começar então com Zaun. E é interessante que já começa aqui trazendo uma subferia poluída, como se fosse uma subprefeitura, como se fosse um bairro. É interessante que já começa aqui, né, o regime, oligarquia industrial. Oligarquia, óligo, pouco, garquia, poder. Então monarquia, poder de um, óligo, poder de pouco, diarquia, poder de dois e assim por diante. Industrial, ou seja, quem manda são os poucos, seja líderes ou donos de empresas. Industrial, nível de tecnologia alta, obviamente, em relação simbiótica, vamos chamar dessa forma, com o Piltover, então faz todo sentido. A atitude em relação à magia, como a gente viu em Arcane, Piltover tem uma relação não tão legal, mas depois com a saída de Heimerdinger, essa magia ficou um pouco mais ficou mais uma ligação ficou mais forte, né? E o ambiente geral é urbanizado tóxico. Beleza, vamos ver o que traz aqui a descrição da cidade. É uma cidade subterrânea e poluída localizada abaixo de Piltover, e as duas foram uma só, mas hoje são culturas separadas simbióticas. É interessante porque eu brinquei falando nessa questão de simbiose por ter nascido junto, mas o que é interessante? Quando a gente fala de relações interespecíficas, ou seja, de duas espécies diferentes, nós temos mutualismo, comensalismo, nós temos herbivorismo, nós temos diversas formas de interagir um com o outro. E quanto mais próximo você vai colocando, o mutualismo, o comensalismo, o inquilinismo, quando a gente chega na simbiose é uma interação tão forte entre dois seres, que se por acaso você tira um de outro, eles acabam morrendo. Então assim, pode até existir assim, no momento da separação física, pode ser que sobrevivam, mas eles não conseguem viver sozinhos, não conseguem viver sem o outro. Então a gente percebe que mostra, apesar de ser culturas separadas, é simbióticas, ou seja, muitas vezes quando a gente cria esse tipo de relação tão forte, né, o Venom, pegando aí como exemplo os simbiontes, porém uma relação tão forte que é interessante que Zaun nasceu de Piltover, agora Piltover quer tirar esse câncer, quer tirar esse apêndice, mas ele tá tão ligado com Piltover, é como se fosse um câncer metástico, tão cabuloso que se você tirar, existe até muito mais chance de ter morte por causa de conexões de vasos e outras estruturas que são vitais, tanto para o corpo quanto para o apêndice simbiótico que está considerando aqui. Então eu achei bem legal por trazer essa referência. E por quê? Se usou essa palavra, tem que ter um significado. Então lembre, autores, lembre, world builders. Se você colocar uma palavra, você está colocando o significado dessa palavra, etimologicamente e também cientificamente, popularmente. Então, não, mas eu quis só criar uma força. Se você apenas quis colocar força na palavra,
O vocabulário brasileiro tem diversas outras palavras que trariam tanto a força quanto. Porém, se você usou um termo que existe um significado, existe um significante, saiba que você vai abrir interpretações para isso. Não queria que tivesse isso, apenas um sentimento. Então cuidado com as palavras que vocês forem usar. Por ser uma periferia subterrânea, Zaun ficou conhecida pelo apelido de subferia, né? Periferia subterrânea. Inventores compreendidos muitas vezes procuram abrigo para suas pesquisas pouco ortodoxas em Zaun, mas a imprudência da indústria contaminou extensas faixas da cidade. Ainda assim, graças aos propósitos do mercado clandestino, tecnologia química e aprimoração mecânica, o povo ainda encontra maneiras de prosperar. A gente percebe bastante, né? Principalmente com o Quintech, que seria a contraparte bioquímica da Hextech. Hextech mais ligado à magia e a Quintech mais ligado ao biológico, ao químico. Tanto que você percebe que heróis relacionados à Hextech têm um gênios Lost um tanto diferente de heróis que estão relacionados com Quintech. A gente pega, por exemplo, o Jace e o Warwick. A gente pega o Singed e a gente pega o Heimendinger. Então você percebe que o Heimendinger não é Hextech, mas vocês entenderam que existe essa cara diferente. Então vamos lá, temos aqui abaixo da superfície, nós temos profundeza, níveis, então a gente vai abrindo aqui e conversando no decorrer das coisas. Então pessoal, eu mudei agora para esse canto aqui, para ficar mais fácil de vocês tanto ver as imagens quanto os textos que forem aparecendo. Então beleza, vamos começar a Torre da Faculdade de Tematurgia. O que é interessante, o que eu acho muito legal? Se vocês forem ver aqui, toda essa estrutura que aparece como um todo, ele já tem uma pegada muito forte de um steampunk, só que é um steampunk podre. Quando eu falei pra vocês sobre a questão de fantasia, trarei mais aprofundadamente o steampunk, o cyberpunk, todos os punks que existem diferentes. Mas de uma maneira geral, como eu falei que o steampunk é uma tecnologia desenvolvida a partir de um futuro onde a evolução tecnológica surgiu a partir das máquinas a vapor, você percebe que aqui traz muito disso. Você percebe que tem muito vapor, tem muita neblina. Obviamente isso pode e é considerado pelo fato de ter muitas químicas, muita podridão. Então, obviamente, se a gente pega indústrias no começo da Revolução Industrial, era vapor, era tóxico, era composto químico e vai embora. Então acredito que aqui entre nisso, principalmente pelo fato da própria descrição de Zaun, que fala que é um sistema urbano tóxico, poluído, podre. Então ele entra nessa pegada steampunk, bioquímico, então traz todo esse sentimento. E você pega aqui, né, faculdade de tectomorgia, né, tecmaturgia. É interessante porque quando a gente fala de faculdade, academia, centro de estudo, normalmente relacionado ao quê? A um grupo de pessoas que vão lá para aprender, né, uma escola. Porém, não tem uma relação direta do tipo, a gente pega assim. Mas uma coisa importante que eu gostaria de ressaltar é que universidade e faculdade existe uma ligeira diferença entre os dois a partir do grupo docente. Onde a universidade obrigatoriamente precisa ter um corpo docente X e a faculdade não exige esse corpo docente específico. Seria mais ou menos a quantidade de mestres e doutores numa universidade é obrigatória, porém numa faculdade pode ter especialistas e outros tipos de, vamos dizer assim, currículos dentro de uma faculdade. Então, aqui considerando esses fatores, pegando aqui faculdade, né, tecmaturgia, significa que não necessariamente precisa ser doutores e mestres que ensinam nesse âmbito de ensino. Talvez um especialista em tal coisa já poderia ser responsável por ensinar dentro desse local, né? Torre da faculdade. Então, apesar de que isso também pode ser um nome dado, né? Como se fosse os próprios habitantes consideram Zaun como uma grande faculdade de experimentos macabros. E aí isso aqui seria a torre principal. Pode ser isso também. As cinzas de Zaun. Para quem não é de fora, a atmosfera de Zaun é cheia de algo que deixa um gosto químico e ardente na boca. O cinza de Zaun. Mas para os locais, o ar lá é acima muito fino e sem substância. É interessante quando a gente pega aqui, vou deixar até aqui mais centralizado aqui para ficar mais fácil para vocês verem. É interessante que o que acontece. Esse trecho aqui, ele traz meio que a transformação de alguma coisa.
que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala sobre as 5 funções do ambiente, nós temos como, por exemplo, a descrição do ambiente, nós temos a estruturação do background, nós temos a composição emocional do personagem, preparo para ação, contrastes. Então existem diversas funções que o ambiente traz. E aqui, com esse pequeno trechinho, mostra, para quem vem de fora, a atmosfera de design é cheia de algo que deixa um gosto químico e ardente na boca. Que no caso aqui seria essa neblina tóxica. Mas para os locais, o outro lado, ou seja, lá fora, é muito fino e sem substância. Então assim, aqui a gente mostra que essa descrição traz como objetivo não apenas a caracterização do local, mas sim mostrar a descrição por ponto de vista. Olha que interessante. Aqui dentro de Zaun, a gente está tão acostumado e é tanto um sentimento de pertencimento daqui e raiva pro lado de fora, que mostra que, mesmo sendo limpo, sendo muito melhor, muito mais saudável, muito mais isso, aquele outro, eu prefiro estar aqui, porque aqui eu sou aceito. E é lá limpo demais. É meio que uma forma que eles têm de realmente se aceitar como esse aqui é o meu lugar, e lá eles são snobs, são isso, aquele outro. Não, você vive no lixo. Mas esse sentimento de pertencimento é tão forte que eles preferem ressignificar a podridão, o mal, a falta de saúde, o químico, o destruidor, o corrosivo, pelo bem-estar emocional. Então eu acho muito legal, principalmente na construção de personagem, em arcos de personagem, esse tipo de descrição, que vale muito a pena ser trabalhado em cima. Já pegamos aqui a vida sobrevivente nas profundezas. Apesar de grandes partes de Zaun serem um pouco mais do que favelas poluídas e outros terem sido praticamente tomados por aço e pedra, seres ainda encontram forma de crescer. Dá pra ver, alguns pássaros podem ser, né? Os ciclos de Zaun mantêm casas de cristais isolados conhecidos como cultivares, que contêm árvores e plantas que concedem vida, tanto que o símbolo pode ter algo como uma fonte de ar limpo. Tá vendo que é interessante? A gente pega esse contraste que mostra aqui, mostrando essa ideia de pertencimento, falando assim, mas esse ar de pertencimento é tanto uma forma de se sentir melhor, que as pessoas que têm condição de ter ar limpo, de ter algo melhor, o fazem. Então, olha que legal, porque você constrói uma identidade cultural e social muito bem feita. Então, por exemplo, se você pegar, como aparece em Arcane, onde nós temos as pessoas que aceitam o estado que estão e pretendem tirar o melhor deles, outros buscam muito mais, seja tirando do outro ou tentando subir daqui de dentro. Então achei bem legal porque, primeiro, pegando esse contraste inicial aqui em cima, trazendo essa ideia sociocultural, né, pegando aqui novamente, vindo para cá, com uma forma de mostrar esse poderio, não apenas de vontade, quanto motivação e outros pontos interessantes. E aqui, o mercado da fronteira. Os níveis onde a divisão entre Zaun e Piltover se confunde são lá dos mercados vibrantes e salões comerciais. Essa área são mais cosmopolitas da cidade, onde pessoas de todos os estilos de vida e níveis sociais podem ser encontradas. É aquele momento, né? Vamos dizer que nós temos, né, Piltover, nós temos Zaun, e nós temos a interação aqui. Seria mais ou menos como aparece na praia. Pra galera que vai pra praia e tem, principalmente aqui do Sudeste, temos as florestas, as praias, o mar, e você vê que tem algum momento que tem planta areia, tem planta mais areia, até que tem areia. Então esse momento de interação onde nós temos floresta, praia e o meio termo que é floresta e praia ao mesmo tempo, basicamente é isso aqui. Então nós temos tanto a galera que é claramente de Zaun, a galera que é claramente de Piltover, mas existe essa relação intrinsecada aqui entre um e entre outro. E é interessante porque você percebe até mesmo no próprio ambiente onde nós temos, da mesma forma, um céu limpo, mas uma torre soltando uma fumaceira. Então é interessante mostrar essa unificação e essa mescla que existe entre os dois pontos. Então achei bem legal e bem criativo essa ambientação aqui. Então aqui, já pegando aqui a arquitetura de Zaun, começando aqui bem interessante. Cidade de ferro e vidro. Arquitetura de Zaun. A maioria das estruturas de Zaun são
criadas por treliças de ferro. Sejam forjadas de... Beleza. O que eu achei de interessante aqui? Se você for ver, parece que realmente Zaun é o lixão de Piltover. Então, por ser Zaun seu lixão de Piltover, a gente tem o quê? Eu vou construir a partir do que dá. Então, numa cidade onde tem materiais, a gente pode ter concreto, ferro, cobre, cascalho. A gente pode ter estruturas que não sejam só qualquer coisa. Então aqui eles usam o que dá para ser usado. Considerando um mundo tecnológico onde o ferro retorcido é lixo e a vidraria quebrada também é lixo, é comum, faz muito sentido que a premissa básica da construção de origem de um bairro, de uma subprefeitura, de uma nova cidade, ser a partir de materiais muito comuns encontrados dentro de laboratórios: o ferro e o vidro. Então, seguindo aqui, nós temos luzes e sombras. Apesar da grande parte de Zaun ficar nas sombras de penhasco gigantesco, não é uma cidade na penumbra. Luzes químicas queimam. Beleza. O que eu acho de interessante? Como foi mostrado, principalmente no Arcane você percebe isso, que para você descer de Piltover para Zaun, você desce um elevador. Então é como se realmente fosse algo divino, sabe? Como se fosse assim, nós temos os deuses do Olimpo em cima da montanha ou em cima do penhasco, e nós temos o mundo inferior, né, embaixo desse penhasco, na base da montanha. Então tem essa separação metafórica e física, onde se ele está na base de um penhasco, nós temos uma coisa que se encontra dentro da geografia que a gente chama de sombra de chuva, onde nós temos umas montanhas altas e no lado onde o vento bate e a chuva cai, nós temos a floresta, e do outro lado das montanhas nós temos um deserto. Então é comum imaginar que nós temos um penhasco, que a luz bate em Piltover e a sombra de Piltover bate em Zaun. Então seria realmente uma cidade escura, porém trazendo essa química, essa bioquímica, onde temos essas lamparinas tóxicas, radioativas, podres, como se fosse assim, nós podemos fazer por nós mesmos, porque mesmo sendo criados na sombra real e metafórica de Piltover, nós conseguimos criar a nossa própria luz sem depender do meio ambiente. É uma mensagem muito forte, principalmente quando a gente fala sobre o quesito novamente de pertencionismo, muitas vezes de identidade, porque isso mostra tanto uma guerra social, um preconceito, uma ideologia, uma forma de governo, uma estrutura de se pensar. Porque quando a gente fala, por exemplo, que a gente fez toda aquela maratona do World Building de 30 dias, eu decidi começar pela parte de religião, com a origem do universo. Porém, você pode começar a sua estrutura social, ou a sua cidade como um todo, pegando o princípio da origem da cidade, ou algum preceito. Então a gente pega aqui que o preceito de Zaun foi criado a partir de eu quero sair das sombras do que era, e agora eu não quero mais saber de você, todo o resto vai se movimentar. A forma de se pensar, a forma de criar, a forma de desenvolver, a forma de interagir, tudo isso vai ser modificado e tudo isso vai fazer diferença. Então, pegando aqui agora os níveis de calçadão, pelo que dá pra ver aqui, eu imagino que sejam 7 níveis, né? Então vamos ver talvez 3 ou mais. Vamos ver no decorrer que vai aparecendo. Nível do calçadão, povo de Zaun. Os níveis superiores de Zaun consistem com níveis inferiores de Piltover, apesar de tudo diferente demonstrar que os dois nunca serão confundidos. O que aqui tem risco? É aqui que os filhos de Zaun se reúnem para fazer compras, comer, comercializar. Então, assim, dá pra sentir que Zaun tem uma caracterização muito parecida com o Inferno de Dante, né, com a proposta trazida pelos Infernos de Dante, que quanto mais profundo nas camadas, mais sombrio, pior e horrível é. Porque se o topo nós temos os melhores, os mais ricos, mais isso, aquele outro, perfeito, mas vai descendo. Então faz todo sentido, e eu acredito que essa proposta de construção, utilizando essa contrapartida, o alto divino quanto mais baixo o demoníaco, eu acho interessante. Uma proposta até que bem legal, porque já que estamos falando
das sombras, utilizando novamente o Olimpo e o mundo inferior, faz todo sentido eles seguirem por esses caminhos. Né, reitora da faculdade, então se é reitora, então realmente é uma faculdade, né? Então não é algo metafórico do tipo, a cidade conhecida como... Não, existe realmente algo assim. E considerando as suas premissas, as cores, e é bem interessante porque dentro do mundo de League of Legends, o roxo, ele é muito forte nesse quesito do sombrio. Tanto que se você for ver todas as criaturas que têm uma relação sombria, elas não têm preto. Eles são mais pro roxo. Então, acho interessante que apesar de ser uma cor bonita, mostra esse lado mais sombrio do que um vermelho, um azul, um amarelo, cores um pouco mais vivas, apesar do azul ser uma cor fria, ser algo mais vivo do que um roxo, mais um roxo desbotado, alguma coisa assim, como se fosse realmente a margem de quê. Seguido aqui, o mercador de horticultura. Então, você vê essa... que parece que ele está tentando ter uma cara muito parecida com a galera de Piltover mesmo, mas ele é de Zaun. Então você percebe que existe esse sentimento dúbio de aqui é melhor, mas se eu pudesse tirar um pouco de que eles têm de bom. Então eu sinto que esse sentimento dúbio é muito bom, muito legal. Pesquisador de Quintec faz todo sentido, principalmente nós estamos falando aqui de máscara, né, pegando até o famoso exemplo de Marie Curie. Então faz todo sentido ter essa forma de proteção, principalmente pelo fato de que esse é Quintec, estão falando de radioativo, de tóxico, de podre, então, né, apesar de ter um nariz aqui, mas deve ter algum tipo de filtro mais direcionado aqui, provavelmente. Traficante faz muito sentido e é interessante porque você percebe que muito o steampunk, o cyberpunk, esse universo mais punk trabalha muito com esse quesito de aprimoramentos e ciborgues. Então faria todo sentido tipo ela ter esses implantes de alguma forma mais grotesca. Respirador do sumidouro com elmo cinza, então assim, respirador do sumidouro. Então, assim, esse nome é bem legal. Ele traz bastante formas de gatilhos de curiosidade. Porque o que é um comedouro? É um lugar onde você vai lá para comer. O que é um sumidouro? É um lugar que a galera é levada para sumir. Então, da mesma forma que tem aquelas expressões, palmos abaixo da terra, ou dormir com os peixes. Então, é bem interessante. E o legal é que quando você pega essas frases, essas figuras de linguagem, essas anedotas, e você realmente deixa literal, é muito legal. Eu já joguei uma vez uma campanha de RPG onde o mestre, ele criou uma ilha e fez um lago artificial dentro dessa ilha, que faz conexão com o mar, e colocou um tubarão gigante lá. E os corpos desovados são jogados lá, porque as pessoas vão realmente dormir com os peixes, porque é feito isso à noite, e vai dormir com um tubarão, que come esses corpos para que sumam. Então é legal você pegar assim, realmente a pessoa foi dormir com os peixes. Então é bem legal você às vezes pegar essas brincadeiras e utilizar dessas referências diretas. E um sumidouro faz um sentido bem legal, ainda mais aqui que parece um capanga bem protegido por uma coisa que deve ser super tensa. Faz todo sentido pegar aqui a bota, aqui você vê como deve ser algo meio que cabuloso lá. E residente do calçadão, você percebe que tem aqui um ar bem gótico. Então, quando eu digo gótico no estilo literário, arquitetônico, tá? Não necessariamente algo mais de nicho popular, né? Nicho social, subcultura, mas sim nessa pegada mais arquitetônica histórica. Apesar de que tem uma relação um com o outro, mas você percebe que existe isso, porque considerando que são velas escuras, que as sombras, e nós temos luzes muitas vezes de cor verde, então eu acredito que faça uma relação direta nesses pontos. Já aqui pegando o nosso terceiro nível, né, acabei de perceber que na verdade o 7 era apenas 7 tópicos, mas pegando aqui então 3 níveis, nível superior, nível médio e nível inferior. Então o nível entresol, que é o meio aqui, nas profundezas ao corredores, né,
Corretores, negociantes, traficantes, artistas se aglomeram em postos comerciais e oficinas ao meio dos penhascos. E aqui, assim, o que a Zinjizal tende a pendurar por mais tempo. Os aunitas que vivem aqui dizem que é o nível que a maior parte do trabalho que permite o funcionário da cidade aconteça. Então vamos dizer, né, que esse começo aqui é a área nobre, isso aqui é a área dos trabalhadores e aqui é a área triste. Provavelmente deve ser nessa pegada. Então assim, os habitantes devem morar mais ou menos meio que aqui. Entre esses dois. Acho que aqui realmente é o lixo do lixo do lixo do lixo, né, dentro da cidade. Mas vamos ver o que vai aparecer aqui. Mensageiros do calçadão. Então, assim, o que é interessante? Se você for pegar essa galera comparado com o mercador, por exemplo, ou a menina gótica da última imagem, você percebe que aqui é aquela galera que talvez nasceu nessa região, conseguiu crescer, porém não consegue se misturar e assim se torna o intermediário entre a ralé e os nobres de Zaun. Então você percebe que existe uma estrutura de roupa, uma estrutura de cores muito parecida com a galera, mas é muito mais simples. Então acredito que sejam esses interlocutores entre os nobres comerciantes e os pequenos mais populacionais. Assassinos de aluguel. Né, você percebe que tem diversos níveis, tanto modificados biológicos, nós temos algo que é mais simples, nós temos uma mistura aí, umas tentativas biônicas. Interessante. Então assim, pelo que dá para entender, realmente o começo é bem nobre, e aqui o segundo, como foi colocado na descrição aqui, é o local de trabalho. Então, talvez a galera de baixo suba para trabalhar, e a galera de cima manda a galera de baixo trabalhar. Então acredito que seja realmente uma área comercial. Se for dividir uma cidade, nós temos a área nobre, a área comercial e as favelas. Então acredito que seja aqui, mas ao invés de ser lateral, né, área nobre, trabalhador, favela, seria algo assim. Simplesmente pegou e mudou o eixo de horizontal para vertical. Então legal, gostei. Tem muito mais profundidade, tirando o trocadilho, a profundidade no que está trazendo aqui do que foi mostrado no quesito lá de Zaun em Arcane. Eu gostei, acho que vale bastante a pena essa configuração. E agora a gente entra no sumidouro, né? Então já deu pra ver que, pegando aquela referência lá do trabalhador do sumidouro, então essa aqui é o famoso sumidouro. Vamos ver o que tem de interessante aqui. As profundidades tal estão entre as mais ecológicas e vibrantes na parte da cidade. É aqui onde se origina o cinza de Zal subindo nos aquedutos podres, ventilando os grandes corredores. Então aqui, né? Aqui é onde a fantasia acontece, né? Onde as coisas acontecem, onde surge o grande mal. Porque como é mostrado aqui, é aqui que estão as grandes coisas que vão pra cá. Vamos ver. Pivetes do sumidouro. Se você for olhar, assim, com um olho assim bem literal, vamos dar uma lida aqui. A baixa expectativa de vida dos trabalhadores de Zaun resulta em um grande número de órfãos. Pivetes do sumidouro podem ser encontrados implorando, roubando ou trabalhando para receber pagamento em lugares onde o seu tamanho pequeno é uma vantagem. Beleza. Se você for utilizar essa imagem de uma forma literal, nós temos uma deformidade cabulosa aqui, né? Onde nós temos uma torção aqui da patela, do tornozelo, nós temos uma possível calcificação das juntas aqui, deixando com que não aconteça. A calcificação é quando realmente fica duro, assim, né? Ele cicatriza de uma maneira errada e ele não consegue se movimentar. Mostrando novamente aqui a rotação. Aqui, provavelmente, por trabalhos grotescos, onde uma criança nova tem que entrar em aquedutos e fazer, né, algo complicado. Então você percebe que existe, assim, partes que foram simplesmente maltratadas e mal tratadas, fazendo com que não conseguisse se curar, fazendo com que ela se torne dessa forma. E é interessante porque isso mostra mais um ponto da sociedade, né? Mostrando que a galera realmente, para tentar comer qualquer coisa, faz o que tem que fazer, e a galera órfã é comum se encontrar, né? Achei interessante essa, talvez, pivetes pela forma da tradução mais próxima do que eles queriam colocar, mas simplesmente crianças do sumidouro, pivete do sumidouro, os moleques do sumidouro, eu acho que qualquer um deles está valendo
porque eu acho que a ideia é trazer esse ponto, né? Aqui, mecânico, acredito que mostrar aqui, mecânicos aprimorados são treinados para reparar os canos escaldantes e mais perigosos de Zaun. É aquela coisa, né? Mecânicos aprimorados são treinados para reparar os canos. Aí é aquele ponto, né? É uma pessoa que foi melhorada, como mostrado nesses aprimoramentos obrigatórios, meio que um Robocop, um inspetor bugiganga, ou realmente são robôs especializados, né? Pegando aqui o rosto, uma cabeça, pode ser simplesmente uma arrancada a feição da pessoa colocado com uma capa ou simplesmente ser a pessoa. Não dá para saber, seja qual um seja o outro, ambos os casos são grotescos. Mas é interessante você imaginar que seja um aprimoramento do tipo, olha, então, não precisamos de você. Ah, mas se eu doar o meu corpo para conseguir esse emprego? Ah, beleza, aí show. Aí a gente pode conversar e com isso acontece. Todo mundo sai ganhando, né? Todo mundo sai ganhando, entre aspas, né? O cara que contrata e paga um melhoramento desse, ele pode tanto estar treinando para melhoramentos mais importantes e aprimoramentos mais interessantes, em compensação, e ainda tem alguém para fazer o trabalho sujo, porque mesmo que dê errado, o cara pelo menos mantém um emprego de uma maneira assim, cabulosa. É engraçado imaginar, porque assim, quando a gente pega, por exemplo, o mundo real, você fala assim que quanto maior a quantidade de cirurgias uma pessoa tem, o corpo não aguenta. É algo assim que, o coração ele é feito para bombear sangue num corpo biológico. Então, assim, um coração humano bombear sangue ou líquidos mais viscosos, como por exemplo um óleo para lubrificar a parte interna do corpo de um robô é complicado. Então, toda vez que tem um aprimoramento, precisa ter um outro melhoramento até que chega um ponto que você tira tudo de um humano. Aí a gente entra até naquela proposta do barco de Ulisses, né, que é, se você retirar todas as madeiras antigas do barco de Ulisses, continua sendo o barco dele? Né? Então, aquela coisa, ele é humano, mas o fato de ter tirado tudo, a essência, o corpo melhorado, continua sendo a pessoa, mesmo não sendo a pessoa, acho que é uma discussão interessante aqui dentro, né? Químico-encanadores, que acredito que seja outro tipo de trabalhador, né? Quando os canos de Zaun entupem as gomas tóxicas, tem aqui os malucos, já que as casas curadas são lotadas de químico-encanadores cegos e queimados. Faz todo sentido, né? Porque se o cara tá entrando dentro de um cano para limpar estruturas tóxicas químicas, provavelmente o tato foi pro saco, a visão foi pro saco, o paladar, o olfato, tudo que seja quimiosintetizante nos olhos, a parte de sinapses, nariz, boca, acho que é interessante, é legal você imaginar algo como a nível world building, mas se for pensar assim que seriam meio que pessoas reais, chega a ser bem triste na real. O Viginauta é interessante, que eu gosto muito do sufixo nauta, né? Que a gente pega, por exemplo, um astronauta, um viajante do espaço, um orinonauta, um viajante dos sonhos, e nós temos aí agora um viginauta, né? Onde nós temos vigias e nauta, pegando essa ideia de viajante, porém um viajante vigia, como se fosse realmente câmeras de seguranças vivas, que estão sempre andando e vigiando. Esse nauta seria o viajar, o andar, o movimento, e o vigia, então como se fossem esses olhos vivos. Né? Os viginautas, empregados pelos barões químicos para supervisionar os catadores de sumidouro, que andam em pernas de pau, e trabalhadores fabricados garante os desafortunados não tenham algo valioso para si. Então é aquilo, né? Então seria meio que as câmeras, os algozes que trabalham nesse ponto. Eu gostei, é bem legal. E se for considerar que isso é o padrão de todo viginauta, se for ver, a gente tem aqui, né, um frasco, capacete com um líquido que parece aqui até a altura da linha do cabelo, e tem essa conexão. Então acredito assim que talvez esse tipo de emprego seja aquele emprego terradeiro. Sabe quando tinha a época da escravidão e os capitães do mato eram negros? Que meio que faziam acordos com
os chefes de engenho, porque eles estariam meio que saindo da mesma origem. Então parece muito que esses viginautas têm mais ou menos a mesma pegada, do tipo, eles são pessoas que talvez estejam já nos seus finalmente, ou aceitam esse sacrifício, porque parece que eles estão meio que conservados, mas é aquela conservatura meio que... É como se ficasse doente eternamente, porém se mantesse vivo com toda essa química. Então eu sinto que tem um pouco disso dentro desse princípio que é trazido aqui. Então é aquela coisa, eu aceito e mudar para o seu lado mesmo sabendo que a minha origem é aquilo que eu vou matar, que eu vou usurpar, que eu vou destruir. Então você percebe os graus de selvageria social que tem, não aquela selvageria grotesca, mas sim aquela selvageria animalesca desumana a partir da bioquímica, né? E aqui os catadouros, que parecem ser simplesmente pessoas que trabalham. Nada é desperdiçado em Zal, e mesmo as terras tóxicas interiores do subdouro podem ser vasculhadas a algo e a ser recolhido. Esses ambientes tóxicos são hostis demais para humanos desprotegidos, então os catadores do sumidouro trabalham andando pelo esgoto em pernas de pau de metal. É isso, né? É aquelas pessoas que talvez tenham... É aquela coisa. Eu acho que se chama Diamante de Sangue o nome do filme, onde nós temos a história da Era Negra na África, que pega diamantes. E se você pega um diamante, você é obrigado a dar pro dono da mina. Então eu sinto que é aquela coisa. O trabalho deles é pegar tudo e entregar algo de valor para os grandes oligárquicos industriais. E se ele pegar qualquer coisa que seja de valor e ficar com ele, nós temos os viginautas que não vão permitir que isso aconteça. Então eu sinto que, considerando todo o Genius Lost de Zaun, eu sinto que eles pegaram o podre de diversos momentos históricos mais presentes ou do passado em diversas regiões do mundo e foi colocando. Então nós temos escravidão, nós temos trabalhos forçados, trabalhos infantis, nós temos cobaias, nós temos época das revoltas, nós temos guerra civil, a gente tem primeira revolução industrial, então são diversos pontos históricos que vão pegando meio que o pior de cada momento e vão juntando tudo dentro de uma sociedade só chamada Zaun. Acho isso legal, desumano, porém a nível de literatura, o world building é bem complexo e bem profundo. Aqui entramos já nos Barões da Química. É interessante porque parece que já são os... Não é a galera nobre, mas sim são a galera zoada, mais poderosa antes de se tornar um nobre ou um mercador grande. Então uma aliança tênue que comumente existe entre os poderosos barões de Zaun. Poderosos que controlam cada um na zona de cidade, eles são tão brutamontes que impedem que Zaun seja tomado pelo caos. É aquela coisa, né, do tipo... O caos não é pior porque nós temos pessoas poderosas em pontos específicos da cidade que não permite que o caos gere a partir disso. Então, meio que nós temos os subdistritos de Zaun que são comandados como se fosse morros diferentes de um grande favelão, onde nós temos os senhores de cada um desses morros. Então o poder de um não pode crescer muito porque isso vai bater com o poder do outro. Então essa linha tênue de até onde eu desenvolvo, onde eu faço, onde eu cresço, porque isso pode dar problema. Então assim, são diversas questões sociais, culturais, populacionais, econômicas, simplesmente apenas com a criação de um princípio, no caso aqui, os Barões da Química. Baronesa Velvetinlerai. Então nós temos aqui, talvez, o começo mais um desenvolvimento mais específico aí dos barões. Vamos ver o que tem aqui. É uma baronesa da química com muitos interesses em negócio. Lida principalmente com pesquisa e tecnologias de Colen. Interessante. Seu corpo destruído estava morrendo. Estava feito com que desmontasse em sua cabeça. Então nesse... o que é interessante? Realmente dá pra ver aqui na linha que parece que isso aqui é um corpo, isso aqui é outra parte, né? Então, transplantar substituído movido com X-energia. Ela depitou regularmente para banhos de fluidos e transfusões de sangue e óleo. É aquela coisa, né? Ela tinha o poder de ela construir esse golem e fez esse transplante. Isso me faz acreditar
que, por exemplo, quando eu falei lá atrás, mais antes no vídeo, que parecia que, né, aquela pessoa que tinha só o rosto, então realmente talvez seja só a implantação do rosto ou só da cabeça em cima de um corpo de golem, então faz todo esse quesito. E se eu for imaginar a nível tecnológico, nível bioquímico, fazer. Porque hoje em dia você percebe que já existe, por exemplo, corações biônicos, pulmões já estão sendo desenvolvidos, já estão querendo já fazer fígado e pâncreas para a produção de alguns compostos, especialmente a insulina para diabéticos. Mas qual que é o grau de nível de produção bioquímica de uma máquina com a relação? Onde a galera quer fazer a conexão de chips com neurônios para poder fazer tratamentos, principalmente de pessoas que têm problemas cerebrais. E isso a nível celular. E agora ele está fazendo de um transplante de cabeça. Realmente é algo bizarro, porém deveras interessante. Barão Petrock Crime. Crime perdeu seus 2 braços em uma explosão em uma das suas refinarias químicas, apesar ou não, talvez por causa disso, seu estoque tag tem algumas de misturas mais procuradas. É aquela coisa, né? Aproveitou a merda e deu certo. Legal, eu tô gostando do fato de nós estamos já aí, pelo menos uma baronesa, nós temos um barão, vamos ver se o próximo tem mais um, barão sai da queda, não faz segredo do seu desdém contra os barões da química, alegando ter uma linhagem da casa de lá, blá, 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 blá. Beleza, né? Caracterização de personagem, ok, e o outro cara aí, Barão Sancher Speedlove. E é legal porque esse barão, ele parece bastante com um personagem frequente no MIB, Homem de Preto, que ele tem essa mesma pegada, esse olho bizarro, esses dentes. Talvez tenha até alguma referência direta, né? Spindlow. O chefe tomou seu império, armando com um par de bastões de choque, ele ia assassinar de piedade e visto assim no caos como os olhos do ofício. Legal, cara. É legal, porque você percebe que essa caracterização de personagens é curta, é simples, porém, quando você traz o Genius Lost da descrição, é bom, porque a partir daí, por exemplo, se você quer construir uma história, você já tem o mínimo necessário de uma psique para fazer a questão da caracterização. Aqui já fala da origem, uma motivação. Aqui no caso do rapaz, mesma coisa, origem e motivação. Aqui nesse caso, origem e motivação. Nesse caso, origem e motivação. Então você já mostra que quando você tem um personagem com origem e motivação, você já tem um pouco do background para poder construir algo em cima e motivação para construir daqui para frente. Então, se você vai construir um personagem básico, ou para inserção dele como um personagem coadjuvante, ou como um NPC, talvez não tão relevante, ou até menos relevante, se você não tem nada pronto, a primeira coisa importante é background, ou seja, uma origem, não precisa ser tipo todo background, mas uma origem e uma motivação. Tendo uma origem e uma motivação, o resto você pode ir desenvolvendo aos poucos. Mas os primeiros pontos que eu sugiro demais, tanto para NPC quanto para personagens secundários, é origem e motivação. Beleza. E alguma descrição interessante. Como no caso aqui nós temos imagens, aí a descriçãozinha básica é o de menos, porque ele já consegue já ter uma visão mais geral. Mas aqui mesmo fala, né, o seu corpo trocado por partes de golem. Perfeito. Aqui a explosão fez com que a Conselho juntasse, perdeu os braços e perfeito. Aqui no caso é mais simples, a partir dos seus territórios, e aqui no caso a descrição mais de um quesito mais social e um pouco psicológico, vamos dizer dessa forma. Então pegando aqui os punks químicos, né, que tem de interessante que apesar da maioria das gangues problemáticas formarem parte da interiorizão, membros vêm de todos os níveis de cidade, inclusive Piltover. Bem, é interessante você imaginar, né, que tipo, já estamos considerando o fato de que apesar de que falar que Zaun é terra de ninguém, é um tanto complicado, né, na literalidade. Porque não, nós temos os barões, nós temos os mercadores, nós temos, né, a polícia, então dá para fazer de diversas formas. Mas é interessante imaginar que nós temos líderes de gangues de diversas regiões, não apenas de Zaun, mas também de Piltover. E o interessante de fazer essa conexão é porque, como foi falado, né, Zaun e Piltover têm uma relação simbiótica. Então, às vezes, para Piltover continuar sendo Piltover, Zaun precisa existir. E para que Zaun consiga crescer, Piltover precisa existir. Então, e caso aconteça de um destruir o outro, realmente acaba os dois indo pro saco. E aqui, né, Quintec,
Mostrando aqui que Quintec, os pesquisadores de Zaun, sem os fundos ou meios para a criação de Hextech, usam químicas potentes para dar o poder de suas criações. Quintec funciona como uma tecnologia Hextech, mas muito mais perigosa, tóxica e explosiva. O que é interessante é aquilo que eu discuti com vocês há um tempo quando eu falei sobre o Singed. Se você for pegar o Arcane, parece que Quintec já existe faz tempo. Pegando o Singed, que ele teve isso, tanto que é falado na biografia do Singed, que ele era, sim, de Piltover e ele queria desenvolver a Quintec. A Quintec já existia, tanto que ele entrou na academia com o objetivo de estudar Quintec. Aí parece que... Mas nesse caso, parece que, tipo, quem não consegue Hextech vai pra Quintec. Então, assim, o problema de você ir atualizando as coisas é que você precisa realmente atualizar as coisas. Mas, indiferentemente disso, tem aquela coisa, nós temos duas vertentes, a vertente Hextech e a vertente Quintec. Pode ter uma vertente neutra antes do surgimento da Hextech, como se fosse, você pode seguir por esse caminho mecânico, elétrico ou megatrônico. No caso, você pode aqui seguir o caminho mecânico, criando robôs, Quintex, né, não robôs aqui, mecânico, bioquímico, como farmacêutico, toxinas, etc. E nós temos o Quintec, como se fosse uma mecatrônica. E uma cyber alguma coisa, como se fosse a Hextech. Então acredito que seja mais dessa pegada, considerando a informação que eu tenho, né? Porque senão seria apenas uma falta de atualização aqui, então, mas segue a vida. Descendor público de hexdráulico. É interessante porque se pega, né, hexdráulico, você pode tanto pegar a ideia de hexagonal, né? Pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente pega aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, querendo ou não, é um hexágono, né? Então é interessante, eu acredito que seja mais nessa pegada, né? De hexagonal, hidráulico de hidráulico, considerando subir e descer, né? O descedor, o público, então nada mais é do que um elevadorzão, né? A viagem entre as normalmente requer uma escada longa e cansativa, mas para aqueles que podem pagar por ela, pode ser encontrado aí o elevador gigante. Perfeito, legal, é algo interessante se pensar, né? Aí o privado, né, que é a mesma coisa, só que já que, vamos dizer assim, que a origem nasceu aqui, o nome se manteve, e mesmo que seja aqui uma esfera, tem a galera super luxuosa que sobe e desce pelos privativos. Legal, gostei. Carabina Hextech. Não tem muito o que dizer, né, mas parece bastante realmente uma mistura bem cyberpunk, bem steampunk, onde você vê que tem essa mistura de evolução tecnológica, porém essa cara mais antiga, como uma carabina mesmo, Primeira, Segunda Guerra, mais Primeira Guerra, assim, é mais associado a uma toxina que, tipo, dá um tiro de laser químico, né, tipo uma rajada tóxica. Nebulizador de gás, que esse nebulizador de gás parece ser algo... Pela imagem aqui, me parece ser aqui uma máscara que liga com isso aqui, que liga com esse. Então, assim, talvez esse líquido seja tanto para bombear para cá, mas parece que tem alguma coisa que sai daqui. Então, acredito que seja meio que a mistura. Quando a gente pega, por exemplo, uma reação química aqui com oxigênio ou gás tóxico aqui, criando uma reação interna, ou um filtro, considerando aqui, né, esse filtro aqui, como é parecido bastante com os filtros da Primeira e Segunda Guerra, então provavelmente deve ser alguma coisa assim. Pegando aqui, né, exofiltrador integral. É aquela coisa, né, a pessoa já morreu, já foi pro saco, mas precisa ter esse filtro externo. Legal. E aqui, né, e os reutilizáveis, que a pessoa já não tá tão cagada, então ela pode ir trocando aos poucos. Aqui parece ser realmente algo mais que, né, tanto vinculado à cabeça e não tá na cara. Tá diretamente na corrente sanguínea nele, né? Então aqui deve ser algo muito mais profundo e aqui a pessoa ainda tá lá nos seus finalmente. É legal. Eu gosto, porque quando a gente fala de tecnologia, nós temos o quê? Um problema e nós vamos resolver esse problema. Só que o que é interessante quando a gente fala de tecnologia é que muitas vezes, eu tenho um problema que eu não sei como, eu tô aqui e eu quero ir pra lá. Tem um elevador, beleza, resolução de problema. Porém, você pode pensar, de onde surgiu essa tecnologia? Às vezes o problema que o cientista quer resolver
não é necessariamente um problema real, mas sim um problema dele. Como, por exemplo, o seguinte: eu quero resolver o problema de que eu acho que o ser humano ele é muito mortal. Essa é a problemática. E eu vou tentar resolver isso. Não é algo que está escuro e eu queria poder enxergar. Algo assim meio prático. Mas é um prático associado com um pouco do filosófico, do imortalidade, perfeição. Então é interessante porque as coisas vão acontecendo e vai se tornando uma bola de neve. Por quê? Eu quero desenvolver o aprimoramento genético e biológico das criaturas, né? Motivação do Singed. E isso causa consequências. Agora nós temos um problema real que eu vou trabalhar em cima da tecnologia para esse problema real. Então, se a gente for pegar esse filtro, serve para quê? Para a sobrevivência da criatura dentro de um mundo tóxico. Se a gente for seguindo os 5 porquês até chegar na causa raiz, os 5 porquês da existência dessa tecnologia não é para filtrar. E por que tem que filtrar? Ah, porque o ar é tóxico. E por que o ar é tóxico? Por causa das indústrias. E por que das indústrias? Por causa disso. Então, se no final das contas você percebe que a origem e motivação desse equipamento não é um passo, mas sim 5 passos. Claro, se você quiser parar no primeiro, perfeito. Ah, por quê? Porque o ar é tóxico. Mas por que o ar é tóxico? Se você constrói esse aprofundado e responde os 5 porquês dentro daquela motivação, seja um local, um objetivo, uma estrutura, um ponto geográfico, uma tecnologia, se você coloca pelo menos 3 a 5 passos de respondendo, você consegue criar conexões mentais em você, no leitor, no jogador, nas pessoas. Por quê? Porque você justificando você cria conexão mental. É aquele videozinho que você tem um neurônio ele vai criando e cria uma conexão. Sabe aquele momento que você fala, nossa, é isso. O que é isso? É quando o neurônio cria os dendritos no outro e com isso você consegue ter uma conexão neural. Entendeu o motivo do porquê é interessante colocar os 5 porquês na sua criação? Então, pessoal, esse aqui é Zaun, uma subprefeitura tóxica de Piltover. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais coisas, trazendo mais relações de heróis ou alguns outros quadrinhos que estejam mais relacionados a Zaun, não tão dentro desse mapa interativo, é só deixar aqui nos comentários que eu vou atrás disso, beleza? E lembrando que no nosso mês que vem nós iremos falar sobre um outro assunto, mas continuando dentro de League of Legends. Iremos trabalhar um pouco mais ao nível do sci-fi. A galera fica falando, fantasia, fantasia, fantasia. Sim, mas nós temos world building também, no sci-fi, fantasia científica, no terror. E no mês que vem iremos falar um pouco mais aprofundado dessas tecnologias diferenciadas. Então, se você quiser que eu traga nos episódios de League of Legends personagens ou cidades ou regiões mais relacionadas à tecnologia, deixe aqui nos comentários, mas obviamente darei prioridades para os pedidos de vocês. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!